Muito bem, meus irmãos, nós estamos em uma série de estudos a respeito de pessoas que são usadas por Deus. Temos estudado aqui a vida, a biografia de vários personagens bíblicos que foram usados por Deus na sua obra. E nessa noite nós queremos falar a respeito de um desses personagens, cuja história está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O texto que temos como base hoje é todo o capítulo 10, mas por uma questão de tempo, nós iremos ler alguns versículos que consideramos chave para o entendimento de tudo aquilo que aconteceu na vida dessas pessoas, desses protagonistas desta história, e assim nós iremos escolher alguns desses versículos para a nossa meditação nesta noite. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada a italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, hora nona, na maneira judaica de contar as horas do dia, por volta das 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, teve uma visão, cerca da hora nona, ou cerca das 3 horas da tarde, ele teve essa visão, quando ele orava, um anjo de Deus que se aproximava dele. Cornélio, este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem como sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo algum, nem, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos agora para o versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, pois eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Vamos ler até aqui, embora no decorrer da nossa meditação nós iremos também fazer referência a alguns versículos que estão contidos no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem, meus queridos irmãos, o personagem principal da nossa história nesta noite é este homem chamado Cornélio. A Bíblia fala que este homem, cujo nome era Cornélio, era um centurião da coorte, chamada a italiana. Vejam bem que a palavra corte aqui, ela é com 2 Os, é coorte, não é? O que isso significa? Esse homem era um homem importante, ele era um centurião, ele era chefe de uma centúria. Essa palavra centúria, ela significa 100. As centúrias eram a espinha dorsal do exército romano. O que diferenciava o exército romano de outros exércitos da época era exatamente a sua organização, a sua formação. Ele era formado de centúrias, ele era formado de coortes, ele era formado de legiões. Há alguns estudos que nos falam que uma legião romana continha de 5.000 a 6.000 homens. Uma corte era formada de 5 centúrias, ou seja, aproximadamente 400 a 500 homens faziam parte de uma corte. E essa corte, ou essas cortes, elas eram divididas em centúrias, e sobre essas centúrias, ou seja, sobre esses 100 soldados, existia um centurião. Muito bem. Ele era um homem importante, pois ele comandava uma centúria, era um romano. E a palavra de Deus nos fala que, além de ser um soldado, um centurião, ele era um homem generoso. Diz a Bíblia que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas, ou muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então vemos aqui exatamente o caráter desse homem. Um homem que, embora fosse romano, alguns estudiosos dizem que ele era um prosélito, ou seja, ou um semi-prosélito. Havia recebido em parte a religião judaica. Os semi-prosélitos, eles cumpriam algumas obrigações, e o que os diferenciava de um prosélito absoluto era o fato de que eles muitas vezes não se circuncidavam. Aquela marca que era colocada no judeu logo no seu nascimento, o homem, o macho, ele era circuncidado. Então, os semiprosélitos, muitas vezes, eles aceitavam toda aquela ritualidade, todos aqueles princípios da lei judaica, mas eles não se submetiam à circuncisão. Pois muito bem, embora ele fosse um semiprosélito, diz a Bíblia Sagrada que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e ele era um homem generoso, porque ele fazia muitas esmolas, e de contínuo estava em oração. Muito bem, é este homem que é o nosso personagem principal da história nesta noite. Um homem que era um soldado graduado, um homem que era generoso, porque as suas esmolas eram dadas de contínuo a todos os necessitados. Era um homem que tinha uma relação com Deus, era um homem temente a Deus. Vejam que nós encontramos Cornélio exatamente fazendo oração, exatamente naquelas horas, naqueles momentos em que o judeu era acostumado a orar, e ele tinha uma vida
devocional, juntamente com toda a sua casa, juntamente com todos os seus familiares. Ele, da sua maneira, prestava culto a Deus. Ele era um exemplo. Ele cooptava todos aqueles que estavam à sua volta, inclusive alguns dos seus soldados também tinham o mesmo procedimento, eram fiéis a Deus à semelhança de Cornélio e também os seus familiares. Ele liderou sua família para ser também uma família piedosa e temente a Deus. Era um homem influenciador, tinha influência sobre todos aqueles que estavam à sua volta. Alguns fatos são dignos de nós observarmos. Ele liderou espiritualmente a sua família, ele influenciou espiritualmente alguns dos seus soldados que estavam sob a sua autoridade, ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Vejam só, ele tinha bom testemunho mesmo sendo um representante do exército invasor, do Império Romano. Mas ele contava com o testemunho dos judeus que estavam sob a influência dos romanos. Ele influenciava tanto dentro da sua casa quanto fora da sua casa. Outros fatos também são dignos de nota. Ele tinha um conhecimento limitado a ponto de se prostrar diante de Pedro e o adorar. Ele ainda não havia sido discipulado, ele não tinha muito conhecimento das coisas de Deus, mas naquilo que ele tinha, ele procurava obedecer aquilo que era do seu entendimento, e ele o fazia com bastante propriedade. Esse era Cornélio. A Bíblia diz que, então, em um dia, ele, quando estava orando, como era costume dos judeus, né, por volta da hora nona, por volta das 3 da tarde, um anjo do Senhor apareceu a ele, dando a ele uma ordem para que ele mandasse chamar Pedro, que estava em uma outra localidade, ali próximo, mas em uma outra cidade. E ele, então, ficou extasiado com aquela visão e, imediatamente, mandou que alguns dos seus soldados e alguns dos seus auxiliares fossem à procura deste homem a quem o anjo havia indicado, Simão, Pedro, que estava na casa de um outro Simão, chamado Simão, o curtidor, na cidade de Jope. Assim aconteceu. Vejam só, o que está como pano de fundo de toda essa história. Nós estamos estudando o livro, nessa noite, o livro dos Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Nós estamos vivendo aqueles primeiros dias da igreja, quando ela começa a se espalhar por todo o mundo, alcançando todas as pessoas. Num primeiro momento, nós estamos ainda no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva sofreu de um problema muito sério nos seus primeiros dias, que era exatamente a dúvida de para quem seria a salvação. Se Jesus havia vindo para salvar os judeus apenas, ou toda a humanidade. Há um texto bastante conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos até hoje esse entendimento fácil de ser entendido. Mas naquela época, naqueles primeiros dias, não foi assim. Havia dentro da própria igreja, da igreja nascente, sobretudo formada principalmente naqueles primeiros dias de judeus, havia uma resistência muito grande ao fato de que, se o evangelho era para ser pregado a todos, se todos receberiam a salvação, se o evangelho era para ser difundido a todas as pessoas. E aí começou a haver uma tensão dentro da igreja, porque alguns aceitavam isso e outros não. Alguns apóstolos aceitavam isso com facilidade e outros não.
É por isso que aprouve o Espírito Santo levantar um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, para que ele desenvolvesse o seu ministério, sobretudo o ministério voltado para os gentios. É Paulo quem rompe com esse pensamento errado dos primeiros dias da igreja primitiva. Mas agora nós estamos aqui diante de um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, que era um judeu, que tinha limitações de entendimento, que não era um homem culto como o apóstolo Paulo, e que sabia fazer, como o apóstolo Paulo fazia, a perfeita adequação de tudo aquilo que estava no Velho Testamento, com relação às novas coisas, os novos acontecimentos, a nova situação vivida agora pela igreja. O apóstolo Pedro tinha essa dificuldade, e nós vamos encontrar aqui exatamente Deus agindo diretamente, falando diretamente a Pedro, com relação ao fato de que ele, Pedro, não podia resistir ao fato de que o evangelho era para todas as pessoas. Mesmo depois desse evento, mesmo depois da igreja ter se reunido no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, definindo aquelas coisas que seriam exigidas para todos, independentemente se fossem judeus ou gentios, ali no capítulo 15, nós temos essas determinações. E vejam o capítulo 15, o versículo 1, que diz que havia dissensão entre a igreja, entre os líderes da igreja, com relação se o evangelho tinha que ser pregado a todos ou não. E aí, e algumas exigências da lei que eram exigidas àqueles crentes gentios que estavam chegando à igreja. E diz o versículo 7 do capítulo 15 que houve grande debate. E aí os apóstolos tiveram que falar. E depois daquele assunto ser debatido, eles definiram, aqui nós temos a primeira decisão do primeiro concílio da igreja. Quando a igreja se reúne os líderes da igreja para definir os rumos da igreja. Nós temos aqui nesse capítulo 15, a decisão. E a decisão é essa: pelo que, julgo eu, Pedro está falando em nome da igreja, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Porque os judeus estavam perturbando esses gentios porque queriam que eles cumprissem a lei de Moisés. E aí o texto é esse: não perturbem aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrevo-lhes que se abstenham. Aqui sim. Isso serve inclusive para nós nos dias de hoje, porque foi a primeira decisão da igreja. Que nós nos abstenhamos das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Pronto. Nenhuma exigência a mais. Os gentios tinham que cumprir essas determinações, que eram 4, e nada mais. E aquele assunto foi deliberado, entretanto, ele continuou ainda sendo remoído durante muitos anos na história da igreja. Então, esse é o pano de fundo dessa história. Pedro tem uma lição muito grande da parte do Senhor. Alguns elementos são inseridos nesse contexto, nessa história, como o anjo. Vejam, o anjo veio, se apresentou a Cornélio, dando a ele uma ordem, no sentido de que ele deveria chamar Pedro. Pedro também teve uma visão a respeito de um lençol que descia dos céus, cheio de animais impuros, e a ordem era essa: Pedro, pega, mata e come. E Pedro imediatamente se recusou a fazê-lo, porque ele disse: nunca entrou na minha boca coisa impura
e imunda. Mas a lição estava sendo dada. Deus estava querendo mostrar a Pedro que Pedro não poderia considerar impuro, imundo, aquilo que Deus havia abençoado. Era uma lição que estava sendo dada no que diz respeito à pregação do Evangelho para todas as pessoas, para todos aqueles que crescem, para aqueles que aceitassem o Senhor como Salvador. Este era o pano de fundo, e Deus está usando aqui, Pedro está usando Cornélio para que essa mensagem fosse difundida e o Evangelho fosse pregado a muitas outras pessoas. Muito bem, esse é o pano de fundo. Pedro, então, se dirige à casa de Cornélio, juntamente com alguns irmãos, e ali chegando, ele começa a entender o que ele havia recebido como visão no dia anterior. Ele começa a entender o que Deus estava querendo fazer, ensinar, inclusive, a ele, Pedro, a respeito dessas coisas. Algumas coisas interessantes na conversão de Cornélio, porque nós estamos falando de conversão. Há pessoas que estão ali no ponto para serem convertidas. Pedro era um homem temente a Deus, Cornélio era um homem temente a Deus, mas que precisava ter conhecimento, precisava ter um conhecimento maior a respeito das coisas de Deus, e esse conhecimento estava chegando através do apóstolo Pedro. Ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para alguém ser salvo. É o que nos ensina o texto. Onde o evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Nós vivemos um tempo de muito preconceito, de muitos erros. Mas onde o evangelho chega, por isso que em outro texto diz que para Deus não há gentil, não há judeu, não há prosélito. No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos naquele lugar, diz a Bíblia que eles falavam em muitas línguas a respeito das coisas de Deus. O Evangelho chegou para quebrar esses preconceitos. O judeu antigo era uma pessoa cheia de preconceito, mas vem o Evangelho, e agora nós estamos vivendo na época da graça. Nós estamos vivendo na época da igreja, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, e não há espaço para preconceitos. A evangelização também é uma tarefa de homens e não de anjos. Vejam só que anjos apareceram aqui, que visões foram dadas, mas levar o evangelho, proclamar o evangelho, falar a respeito das coisas de Deus, isso é função do homem. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa palavra é para as pessoas. Os anjos não vão descer dos céus para pregar o evangelho. Essa missão é de homens. Essa missão foi dada aos homens. E eles precisam desincumbir-se dessa missão para que sejam aprovados diante do Senhor. Essa missão era do apóstolo Pedro. Ele teve que se dirigir àquele lugar para pregar o evangelho, para expor a palavra do Senhor, para que essa palavra fosse entendida, aceita por Cornélio e toda a sua família e todos aqueles circundantes. Era a missão de Pedro, não era a missão de anjo. A missão de pregar o evangelho é nossa. Muitas vezes nós queremos passar essa responsabilidade para outras pessoas. A missão de pregar o evangelho não é só do pastor, não é só dos líderes da igreja, não, é de todos. Você que é pai, você que é mãe, você é o primeiro veículo de pregação do evangelho para os seus filhos. Assim como aconteceu com Cornélio. Vejam que a família de Cornélio era uma família doutrinada por ele. Nós temos essa responsabilidade como seres humanos, de divulgar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor, de ensinar a palavra de Deus às pessoas.
Um anjo do Senhor falou do céu a Cornélio, lhe deu ordens da parte de Deus, mas não lhe pregou o evangelho. Porque a pregação do evangelho era para ser feita por homem, ou por homens. E no caso específico, pelo apóstolo Pedro. Cornélio precisou enviar mensageiros a Jope, a 50 quilômetros de Cesareia, a fim de que ele viesse pregar o evangelho para ele e a sua família. O método de Deus é a igreja. E se a igreja falhar, Deus não tem outro método. A igreja é o veículo que Deus tem usado para a pregação do seu evangelho. Nós não podemos falhar nessa missão. Porque se falhamos nessa missão, estamos destruindo a nossa razão de ser. Pedro vai à casa de Cornélio e prega o evangelho da paz para ele e a sua casa. O conteúdo do evangelho pregado a Cornélio tem alguns destaques. Interessante, as pregações do apóstolo Pedro, elas eram objetivas. Ele pregou no dia do Pentecostes. Ele prega agora um sermão objetivo, que vai direto aos pontos cruciais, àquilo que é verdadeiramente importante. Pedro vai à casa de Cornélio e prega o evangelho da paz para ele e a sua casa. O conteúdo do evangelho tem alguns destaques. Primeiro, o evangelho está centrado na vida e nas obras portentosas de Cristo. Versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O assunto principal do evangelho de Pedro é Cristo. O assunto principal do evangelho que deve ser pregado nos nossos púlpitos deve ser Cristo. A mensagem é cristocêntrica, ela gira em torno de Cristo. Temos visto nos dias atuais muitas mensagens que giram em torno do homem. Estamos criando um humanismo cristão, onde o homem é o centro de tudo, de todas as expectativas. Mas Pedro nos ensina no seu esboço de sermão que o evangelho deve se basear no fato de que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ele era o ungido de Deus, ele era o Messias, o enviado, o ungido de Deus para aquela missão. O evangelho está baseado na vida e na obra de Jesus Cristo. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para fazer o bem e para curar todos os oprimidos do diabo. Aonde Jesus está, reina a vida e não a morte. Aonde ele está, os grilhões são despedaçados. Em segundo lugar, o evangelho está baseado na morte de Cristo. Versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Vejam quais são os pilares da pregação de Pedro: as obras de Cristo, a morte de Cristo, a cruz de Cristo. Quantas mensagens temos ouvido nos dias atuais, em que não se faz menção às obras de Cristo, em que não se refere, em um momento sequer, a respeito da morte de Cristo. Aliás, alguns têm sustentado a ideia de que falar da morte de Cristo não é
um bom conselho para os dias atuais, porque o mundo já está cheio de violência, e a morte de Cristo foi eminentemente uma morte violenta. Irmãos, isso é pisar no Evangelho. Isso é rasgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pregação deve se basear naquilo que o Senhor fez. A nossa pregação deve se basear na sua morte. A nossa pregação deve se basear na sua ressurreição, a vitória sobre a morte. É exatamente o que está escrito no capítulo, ou no verso 40 e 41. A este Deus ressuscitou no terceiro dia. Vejam só que o assunto que Pedro traz aqui à baila, basicamente é o mesmo assunto que ele comentou lá no início do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu primeiro sermão. A este, ou seja, a Jesus, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, ou seja, isso foi visto por muitos, foi manifestado, não ficou em segredo. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Pedro está falando daquelas experiências que ele teve pós-ressurreição de Jesus, quando Jesus se apresenta a ele e aos seus discípulos, e há muitas outras testemunhas que foram escolhidas por Deus pela sua soberania. Uma ressurreição que foi manifesta. Esse deve ser um dos motivos, ou um dos assuntos primeiros da nossa pregação. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele agora tem as chaves da morte e do inferno. A morte não tem mais a última palavra. Aleluia. O assunto da pregação de Pedro na casa de Cornélio também tem a ver com o senhorio do Senhor. É isso que está escrito no verso 36 e 42. Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A pregação do senhorio de Cristo, ela é fundamental no evangelho. Ele é o nosso Senhor. Será que ele tem sido o nosso Senhor? Ou o nosso Senhor tem sido a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso coração? Temos feito a vontade do Senhor? Ou temos feito a nossa vontade? Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso não deve ser uma ladainha. Mas essa é uma palavra de muita responsabilidade. Temos feito a vontade do Senhor? Pois se Ele é o Senhor, Ele é quem manda. E nós somos seus servos. Nós cumprimos a sua vontade, a sua palavra. Diz aí o texto no versículo 6, este é o Senhor de todos. Vejam que a palavra está em letra maiúscula, o Curios, Senhor. Versículo 42 está escrito, e nos mandou pregar o evangelho e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Está aí. Temos pregado o evangelho, temos testificado a respeito dele, do Senhor Jesus, a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Se não temos feito isso, não temos ou não estamos debaixo do senhorio de Cristo. Então vejam qual é o esquema da pregação de Pedro, ou do sermão de Pedro na casa de Cornélio. O evangelho tem que estar centrado na vida e nas proezas de Jesus. O evangelho tem que estar centrado na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua cruz.
O Evangelho tem que estar centrado na sua ressurreição. O Evangelho tem que estar centrado no senhorio de Cristo, senhorio de todos. Todos terão que comparecer perante Ele para prestar contas da sua vida. Todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o quinto ponto abordado por Pedro na pregação na casa de Cornélio foi o fato de que o Evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê. Irmãos, nos dias atuais, a pregação do Evangelho tem sido comprometida com outras pregações. Pouco se fala a respeito de pecado. Pecado passou a ser uma palavra fora de moda. A remissão de pecados, o perdão de pecados, a salvação, tem que ser a tônica da nossa pregação. Nós não podemos enganar ninguém. O Evangelho não veio para melhorar as pessoas, embora melhore. Mas o Evangelho veio para salvar as pessoas. Caso contrário, nós seremos como aqueles sepulcros caiados, ou seja, por fora, branco, bonito, limpo, mas por dentro, abriga a morte. Remissão de pecados, perdão de pecados, salvação, vida eterna. E quando pregamos a respeito de vida eterna, também temos que falar a respeito de perdição eterna. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São textos que estão fora de moda nos nossos púlpitos. Não atraem mais as pessoas. As pessoas estão querendo outras palavras de autoajuda, de coach. Se nós assim estivermos fazendo, nós estamos comprometendo o genuíno e verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Quem é que estava perdido? Eu e você. Quem crê tem vida eterna. O que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Vejam só. Pedro estava ali pregando. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados, remissão de dívida, dívida paga, quitada. O Senhor fez isso lá na cruz do Calvário. Diz a Bíblia Sagrada que ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra do Senhor. Vejam só que coisa maravilhosa. O Senhor está dando mais uma lição a Pedro. Pedro já havia sido testemunha do que havia acontecido com a descida do Espírito Santo lá em Jerusalém. Agora Pedro está sendo testemunha daquilo que Deus estava fazendo através do Espírito Santo na casa de um gentio, de um representante das forças de ocupação. Aquilo foi como que um tapa de luva em Pedro. O Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ali, que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam ali, que vieram com Pedro, admiraram-se. Vejam só como eu falei, como era tenso isso. Eles se admiraram.
porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, o mesmo fenômeno, aquilo que aconteceu lá no dia do Pentecostes em Jerusalém, acontece de novo aqui. E engrandecendo a Deus em diversas línguas. E aí Pedro cai em si, percebe o que o Senhor estava ensinando a ele naquele dia. E aí Pedro, outra coisa interessante que nós vamos falar aqui. Vejam no verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para quem não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Vejam só. A palavra diz que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vejam só, como o batismo não é salvação. Esses homens e mulheres que estavam ali, receberam a palavra, receberam o Espírito Santo, falaram em línguas diversas a respeito das grandezas de Deus, depois é que eles foram batizados na água. Eles já estavam salvos. Diz a Bíblia Sagrada aí, então, que ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois, aqueles pediram que Pedro ficasse ali com eles por alguns dias, possivelmente ensinando, falando a respeito da história de Jesus, falando a respeito dos acontecimentos na vida de Jesus, porque Pedro era uma testemunha ocular de tudo aquilo que havia acontecido durante o ministério de Jesus. Vejam só o que Deus fez através desse homem Cornélio. Deu ensejo a que muitas pessoas ouvissem o Evangelho do Senhor, se convertessem ao Senhor, fossem batizados pelo Espírito Santo, fossem batizados na água e tivessem instruções importantíssimas e vitais para a vida cristã. Aqueles que recebem o Evangelho recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Não havia mais motivo para eles estarem fora da igreja. A igreja, irmãos, é esse grupo de pessoas, quer judeus, quer gentios, que são chamados segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os gentios creram e foram batizados com o Espírito Santo e imediatamente foram também batizados com água e integrados na igreja. Todo aquele que crê deve integrar-se na igreja de Deus por meio da pública profissão de fé e batismo. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Cornélio e toda a sua casa foram convertidos, batizados com o Espírito Santo e receberam também o batismo na água, ou com água. Deus agindo através de pessoas simples. Deus agindo através de pessoas importantes. O importante não é você ser simples nem importante. O importante é você ser usado por Deus. Deus tem uma obra para cada um de nós. Ele deu a você talentos, Ele deu a você dons, e quer que isso seja usado para que o Evangelho dele seja pregado, e pessoas e mais pessoas cheguem a um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Quantas pessoas salvas? Quantas pessoas edificadas? Quantas pessoas abençoadas? Quantas pessoas livres da morte que alcançaram a salvação por meio deste homem, que era um gentio, um semiprosélito, mas que no que ele podia fazer, ele fez, e fez bem feito. E depois veio o Evangelho ao seu encontro, para confirmar tudo aquilo que Deus desejava para a sua vida. Sejamos usados por Deus, ou nos deixemos usar por Deus, porque a obra é grande e são poucos os trabalhadores.
Senhor, nós te damos graças por este momento de reflexão que tivemos aqui na tua palavra e aprendemos coisas maravilhosas nessa noite. E uma delas é que tu não fazes acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se aproximar do Senhor, todo aquele que vier, todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse será salvo. Não existe melhores nem piores, mas existem pessoas que carecem da tua graça e que se aproximam desta graça através de Jesus Cristo. Senhor, usa-nos para a pregação do teu Evangelho. A pregação do Evangelho é uma missão de todos aqueles que estão envolvidos na tua obra. Todos aqueles têm a obrigação de pregar o Evangelho. Ajuda, Senhor, a que façamos isso e que sejamos tidos como servos fiéis, que não deixaram de fazer o que deviam fazer. Abençoa o teu povo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite de descanso em nome de Jesus. Amém. Eu posso